Já começou? Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer esse curso de treinamento de fractais para a gente poder trabalhar na pesquisa. E como o curso está dizendo aí, é para iniciantes, né? As ideias são bem básicas e depois vocês vão evoluir conforme vocês vão trabalhar na pesquisa. Na parte de metais, vocês vão trabalhar com a microestrutura fractal ou a mesmo com a metalografia, que você consegue por análise de estruturas, inferir propriedades mecânicas, né, dos materiais ou até propriedades térmicas usando as metalografias, que é um trabalho que a gente pode desenvolver. E na parte de propriedades mecânicas, é através das fraturas, né, que nós vamos trabalhar com fractais, que são as superfícies rugosas. Tá? Então já vamos entender o que quer dizer isso. Bom, eu sou o professor Lucas, tenho graduação em Física em São Carlos, na USP, mestrado também lá, doutorado em Ciências Materiais lá também, outro doutorado, 2 doutorados, por falta de um tem 2, Engenharia, um pós-doutorado também em Fratura de Barragens. Estou trabalhando com pesquisa em propriedades mecânicas, térmicas e elétricas dos materiais. Os objetivos que nós temos nesse curso, né, é proporcionar ao aluno a compreensão dos princípios fundamentais da mecânica da fratura, fundamentar a mecânica da fratura em meios irregulares, desenvolvimento de habilidades teóricas para a utilização em pesquisa científica, proporcionar ao aluno a possibilidade de usar os conceitos de mecânica de fratura e fractal, descortinar horizontes na modelagem e aplicações de alta tecnologia. Certo? Esses são os objetivos aqui em geral. Os específicos: entender como a mecânica da fratura é modificada, saber utilizar, né? Da mecânica da fratura fractal para obter resultados mais autênticos e precisos, adquirir habilidades práticas do uso da mecânica da fratura fractal e entender a visão de outros pesquisadores sobre o tema. Então, nós temos aí um programa, eu estou vendo que aqui a mecânica da fratura está vindo primeiro, né? Princípios da mecânica da fratura estável ou quase estática, modelo de critério de fratura de Ingalls com rugosidade, teoria do balanço energético de critério de fratura de Griffith com rugosidade, teoria de Irving-Orovan de critério de fratura com rugosidade, modos de fratura com rugosidade, fator de intensidade de tensão, tenacidade da fratura, K1C com rugosidade, integral J com rugosidade. Na prática, nós vamos ter a confecção de corpos de prova, ensaios de fratura em laboratório, análise microscópica e ajuste de análise e comparação dos resultados experimentais e conclusões. Por que a mecânica da fratura fractal? Ela se torna mais autêntica na descrição, é mais precisa, né? A acuracidade dos resultados, maior confiabilidade, maior avanço na modelagem, o que é impossível para a mecânica da fratura clássica. Já já vocês vão entender a diferença dos dois. Fenômenos de estabilidade e modificação de trincas e maior avanço no desenvolvimento tecnológico. Como foi que começou a mecânica da fratura? Na Segunda Guerra Mundial foram fabricados vários navios da frota inglesa chamado Liberty, e esses navios fraturavam no meio, como vocês estão vendo aí, literalmente no meio, tá? E aí não se sabia por que estavam acontecendo esses acidentes aí. E aí começou uma investigação mais séria da mecânica da fratura, tá? Então vamos lá. O que são os modelos geométricos que a gente usa? A gente normalmente usa um triângulo, né, um círculo, um quadrado, para as figuras planas, né? São as 3 figuras básicas que a gente tem. Aí eu estou fazendo um modelo de um corpo de uma menina, né, com um cachorrinho ali do lado, um caminhozinho de areia, usando triângulos, retângulos e círculos, tá? Então, a nossa mente é capaz de inferir que ali seja um desenho de uma criança, de um cachorro e de um caminhão, tá? Essas formas, elas não são presentes na natureza, elas são muito aproximadas para se utilizar na explicação das coisas da natureza. Então, existe uma outra geometria, que não é a euclidiana, né, que os objetos não são esses, para explicar as coisas da natureza, tá? Por exemplo, essa aqui é uma figura fractal que pode representar uma cadeia de montanhas, a penetração de rios, por exemplo, uma bacia hidrográfica, certo?
normalmente tem esse formato aqui. Então essa é a geometria fractal da natureza. Você veja que aí não tem triângulo, aí não tem círculo e aí não tem retângulo ou quadrado. Tá certo? Outra coisa que é usada para descrever fenômenos da natureza, né? São os relâmpagos, né? O fractal pode descrever relâmpagos ou trinca, né? Esse shopping center aí no Irã, ou no metrô, né? Essa trinca enorme aí, tá? Então são as geometrias reais da natureza, que é diferente da geometria que nós inventamos. Tá? Descargas elétricas, né? Aqui o relâmpago está vindo de cima para baixo, mas ele pode acontecer de baixo para cima também. Ok? Outra coisa que dá para fazer são essas rupturas dielétricas nos materiais. Aí é um polímero transparente, tipo um acrílico. Você colocou aquela ponta, ele está colocando o eletrodo ali, né? Tem um alicate preto segurando o eletrodo ali bem na ponta. E aí está irradiando, né, toda essa descarga elétrica para todos os pontos lá. Tá? Igual aquela descarga que vocês viram aqui, ó, ou aqui, ela está sendo feita aqui no material. Bom? Então, você está na sua cabeça, você aprendeu aí na escola círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Aí você sabe a lei do seno, a lei do cosseno, o círculo tem o comprimento 2πr, a área πr quadrada. Aí você olha para uma estrutura fractal e você fica olhando e falando, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Entender essa coisa fractal doida usando isso aí, impossível. Você não vai conseguir, desista. Então, onde nós vamos encontrar fractais na natureza? Então, nós temos cinza, esse canto aqui, ashes, é cinza, né? Bark, não lembro o que é em inglês, mas aqui são galhos de árvores, aqui é tijolo, brócolis, né? Comi fractal hoje no almoço. Aqui tem bolhas, certo? Um tapete, um tecido, gelo, né? Aqui gelo cristalizado na janela e assim por diante, né? Trinca no asfalto, pedregulhos, rochas, galhos de árvores e assim por diante. Então, tudo isso são exemplos de fractais da natureza. Veja que você não consegue colocar nem um triângulo, nem um círculo, nem um retângulo para descrever isso aí, certo? Outros fractais que aparecem, por exemplo, quando você descreve um fenômeno mecânico usando uma teoria chamada espaço de fases, no eixo X você coloca a coordenada da posição, no eixo Y você coloca a velocidade, e se o sistema for dissipativo, vai aparecer essas figuras. Então, quando aparecem essas figuras, a gente já sabe que o sistema é dissipativo. Se aparecer um círculo, um retângulo, figuras regulares, o sistema é conservativo. Então, através da geometria, você consegue classificar os fenômenos físicos, tá? O que são fenômenos dissipativos e fenômenos conservativos? Os conservativos, por exemplo, é o movimento de uma bola descendo uma rampa. Então a energia potencial está lá em cima, lá embaixo ele vai ter energia cinética. Aí a energia potencial vai ser transformada em cinética. Outro exemplo de conservativo, o pêndulo, né, do relógio. Vai de um lado para o outro, vai de um lado para o outro. Agora os dissipativos, né? Os dissipativos são aqueles que têm atrito, né? Aqueles que têm descarga, como a descarga elétrica, ou aqueles que têm trincas, né? Como uma fratura de material. Esses são fenômenos dissipativos. Você pode fazer um movimento conservativo ficar dissipativo? Pode. Por exemplo, o plano inclinado, você coloca atrito, ele vai ficar dissipativo. O pêndulo, você coloca o pêndulo dentro de um óleo, né, que ele vai movimentar, aí ele vai movimentar até parar. Ele vai ser dissipativo. E assim por diante. Então dá para colocar dissipação nos fenômenos e controlar essa dissipação para estudar. Aí através das equações, você transforma essas equações nesse mapa aí, e aí você verifica essas figuras. Tá? Então vamos começar com as estruturas fractais, essas ramificadas. Então a primeira ideia que a gente pode ter de um fractal é aquele chamado matemático. Por que ele é matemático? Porque você cria uma regra matemática para fazer ele. E o outro é o estatístico ou natural. O que aconteceu?
que não pagamos a conta de luz, né? Para um pouquinho, dá um estalo. Eu estava falando, esse aí é um fractal matemático. Então, nós temos o exato ou matemático, que é aquele que tem uma regra, e essa regra, eu já vou ensinar para vocês como que é para construir esse fractal. E o estatístico. O estatístico ele tem mudanças, pequenas mudanças na regra. Tá? E aí vai formando uma estrutura meio aleatória, tem uma parte determinística e uma parte aleatória, né? Então ele é chamado de estatístico, porque ele tem uma flutuação. O que acontece? Como é que funciona essa ideia? Aqui você tem um quadrado, toda vez que você encontrar um retângulo, um quadrado, né? Você substitui isso por uma figura de 5 quadrados. Então tinha o grande, né? Aí foi substituído por 5, aí em cada canto foi substituído por mais 5, e depois, olhando nos cantos, foi substituído por mais 5. Então funciona dessa forma. É chamado de iteração. Vamos lá. Então, para a gente entender o que é um fractal, vamos primeiro conceituar e ver algumas propriedades. Então, um fractal é todo objeto geométrico que possui a propriedade da invariância por transformação de escala. O que quer dizer isso? Invariância é uma coisa que não muda. Transformação de escala é que você vai alterando o tamanho dele e você vai tendo as partes semelhantes ao todo. E aí você tem um controle, que é o fator de escala, para você fazer essa reprodução das partes semelhantes ao todo. Então, como é que pode ser essa invariância por transformação de escala? Ela pode ser por autossimilaridade ou autoafinidade. Autossimilaridade, a ramificação, a aparência do fractal, ele se ramifica ou se propaga em qualquer direção. A autoafinidade é, por exemplo, uma trinca, tem uma direção preferencial. E aí nós temos uma medida, que é a mesma medida que a gente faz para um objeto euclidiano, só que aqui a gente generaliza a dimensão, né, em função da escala. Então, por exemplo, essa medida MDO aqui é a medida geométrica euclidiana, e a MD é a medida fractal. Então, você veja que existe um fator de escala que relaciona a euclidiana com a fractal. Por quê? Porque ainda você tem que ter um controle da sua figura de uma forma que você saiba qual é a área, qual é o volume, né, dessa figura. Então aí, esse MD0 aqui pode ser o comprimento, né, pode ser uma área ou pode ser um volume. E o MD epsilon aqui é a medida da quantidade fracionária das estruturas, né? Que são as partes com as rugosidades ou com os vazios, né? E aí o que acontece? Eu estou passando o mouse aqui, mas não está aparecendo. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Agora vai aparecer. Isso. Desculpa, eu estava passando, mas não estava vendo. Então, gente, aqui, quando a dimensão fractal é igual à dimensão euclidiana, esse aqui, D menos D, vai dar 0. E elevado a 0 dá 1. Então, quando a dimensão fractal é igual à euclidiana, a medida euclidiana é igual à medida fractal. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, vamos ver aqui essa autossimilaridade. Então, você pega uma samambaia, por exemplo. Tá? Essa samambaia, ela está num plano aqui, né? Não está em 3D, está num plano. Então, nós temos uma dimensão de inversão que é 2D, né? Tem comprimento e altura aqui, ou largura e altura. Então, é bidimensional essa figura. E nós temos a dimensão de projeção, que seria 1D. Né? O que quer dizer? Que ela não preenche todo esse plano, porque ela tem vazios. Aí você pega uma parte, amplia, aí você encontra uma figura parecida. Aí você amplia de novo aquela parte, você encontra a mesma figura. Essa é a invariância por transformação de escala, que sejam as partes igual ao todo. Então, isso é o que está acontecendo nessa figura, é o que vai acontecer em todos os fractais
que a gente vai chamar de fractal autossimilar. Aqui outro exemplo mais simples, né? Que é um pinheiro. Então você tem o pinheiro como um todo, o galho do pinheiro parece o pinheiro todo, o galho do galho também parece o pinheiro, só que você vai de uma escala maior até uma escala menor e para, certo? Então a gente chama de escala de corte, né? Máxima, escala de corte mínima. Matematicamente, isso aqui poderia entrar em infinitos, né? Tanto no macro como no mínimo, né? Então, quais são os outros exemplos de figuras autossimilares? Além das nuvens, trincas, cristais de gelos, rochas, rios, né? Também pode ser autossimilares, até cidades. Dependendo de como a cidade é construída, as partes ficam semelhantes ao todo. Então aí, ó, nós temos os níveis fractais. O nível 0 é o nível macro, o nível 1 é o nível do galho, o nível 2 é o nível do subgalho. E depois o nível 3, o outro galho mais menor ainda, subgalho, certo? Então, 0, 1, 2, 3. Tá? Esse galinho aqui pequeno. Então, você vai fazendo aqui uma medida de escala por um comprimento, por exemplo, né, que é o diâmetro dessa figura aqui, né, o espaço que ela está ocupando. E você divide pelo comprimento maior, que é a altura dessa figura aqui. Então você vai tendo as escalas LK, o K é K igual a 0 é o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e assim por diante. E aí você vai definir a escala EPSILON-K. Então aqui nós estamos mostrando os fractais ramificados, né, com essas unidades geométricas aí. O que é essa unidade? É um galho que se ramifica. Tá? Aqui, né, a mesma coisa da autossimilaridade sendo tomada aqui numa região dessa figura, né, ampliada, depois amplia essa região, depois amplia de novo a região, você está obtendo sempre a mesma figura. Tá? Independente da direção que você tomar aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma dimensão fractal na direção x, uma dimensão fractal na direção y, e poderia ter até uma dimensão fractal na direção z. Se ele for autossimilar, as dimensões fractais são iguais nas três direções. Certo? E o que acontece? A soma das dimensões de cada direção é a dimensão do todo. Né? Se a figura for 3D, a soma vai dar 3. Se a figura for 2D, a soma vai dar 2. Então, a dimensão fractal ela está sempre entre a dimensão de inversão, que é o ambiente que ela está, e a dimensão de projeção. Né? Que no caso aqui, esse fractal é formado por linhas. Né? São linhas que se ramificam. Então, a dimensão de uma linha é 1, a dimensão do espaço é 2. Então, esse fractal tem uma dimensão entre 1 e 2. Calculando, nós vamos ver que ele tem uma dimensão 1,7, por exemplo. Tá? Então, esses foram exemplos de fractais autossimilares. Bom, vamos para fractais autoafins. Nos fractais autoafins, as partes, essa parte ampliada gerou essa parte ampliada dessa gerou essa e assim por diante. O que acontece? Ó, você tem uma direção preferencial, a trinca está indo nessa direção aqui. Ok? Aqui pode ser um ruído eletrônico também, não só uma trinca. Então, normalmente, você tem isso aí. Veja que se você colocar uma linha base aqui, ó, essa linha ela é rugosa em relação à linha base. Mas você está vendo que ela está num plano 2D. Então, esse fractal ele está acima de uma dimensão 1, que é a dimensão de uma linha, é a dimensão 1. E não chega à dimensão 2. Né? É igual aquele caso anterior lá, entre 1 e 2, que dava 1,7, aqui deve dar 1,3, 1,5, certo? E é um fractal autoafim nesse caso, porque tem uma direção preferencial. Então vamos ver aqui a regrinha, vocês viram a regra do pinheiro, né? Como é que fazia para montar o pinheiro. Vamos ver como é que faz para montar esse fractal. O que ele faz? Ele faz uma linha base, aí ele coloca uma linha quebrada, e para cada linha reta, ele vai substituir por uma linha quebrada. Esse pedaço ele substitui por uma linha quebrada, esse pedaço substitui por uma linha quebrada. E de novo, quando ele encontrar uma linha reta,
ele vai substituir por uma linha quebrada. Então, o que acontece com esse fractal? Você pode ter uma direção Y, aliás, uma direção X ou uma direção Y e uma direção diferente na altura aqui. Se ele fosse tridimensional, teria X, Y, Z, né? Então, pode ser que a X e a Y sejam iguais e a Z seja diferente. Então, aqui, ó, dx igual a dy, mas é diferente da dimensão h, que é a dimensão na horizontal, não é na horizontal, aqui na vertical. H é por causa que foi o cara que descobriu isso, se chama Hurst. Em homenagem a ele, colocaram a letra H. Então, novamente, ó, esse fractal aqui, ó, ele vai estar entre 1, que é uma linha, e entre 2, que é o retângulo. Então, ele está entre 1 e 2. Então, como a dimensão dele é dx mais dy mais h igual a d mais 1, então a soma tem que dar a dimensão do ambiente que ele está, então nós temos essa relação aqui. Dimensão de projeção, d mais 1, dimensão de imersão. Vamos ver aqui como é que acontece o aparecimento dos vazios no fractal. Se eu tivesse todos esses retângulos amarelos aqui, esses quadrados amarelos, toda a figura estaria preenchida. E como seria a dimensão dessa figura? Bidimensional, né? O que é uma dimensão? Essa direção aqui e essa direção aqui. Então, essa figura, se estivesse totalmente cheia, seria bidimensional. Mas ela não está totalmente cheia. Uma hora tem um amarelo, outra hora está um branco. Então, tem partes vazias e partes preenchidas. Então, isso é que faz com que a dimensão não atinja o número inteiro. Então, o fractal é aquele objeto que tem dimensão não inteira, né? Então, ele está entre duas dimensões inteiras. Então, ele é uma dimensão fracionária. Isso representa falhas ou excessos, ou rugosidades ou irregularidades. Nessa figura aqui, ele está apresentando falhas, né? Ok? Mas pode apresentar excessos, rugosidades ou irregularidades. Então, irregularidades e rugosidade nós vimos aqui, ó, que é uma rugosidade. Tá? Então, aqui, ó, estruturas geométricas fractais. Por exemplo, uma estrutura química de um sal de cozinha, ou a estrutura do diamante. A estrutura cristalina, ela é um fractal? Não, não é um fractal. Ela é uma estrutura periódica. Tá? Cada ponto da rede cristalina vai ser substituído por essa célula unitária. Então, não é um fractal, é uma estrutura periódica. Uma estrutura fractal é diferente. Cada retângulo desse, ou cada quadrado, é substituído por essa figura aqui. Então, a gente chama isso aqui de iniciador e esse aqui de semente. Toda vez que você vê o iniciador, você coloca uma semente. Aí, encontrou de novo o iniciador dentro da semente, coloca de novo. E assim vai construindo. Professor, tem uma dúvida aqui. Ali o professor passou que o material cristalino nessa estrutura, a gente trabalha com uma geometria que a gente vê em ciências dos materiais. Mas o material amorfo, ele não tem uma regularidade e ele também não tem essa questão da semente mais iniciador. Mas o material amorfo a gente conseguiria estudar a estrutura com fractal? É possível? Mesmo essa aleatoriedade assim, da estrutura? Tá. Tá certo. Valeu, uma pergunta muito boa. Então, o material amorfo, se ele tiver regiões similares, dá para estudar com fractal também. Tá? Então, vamos ver aqui uma mistura de cristalinidade com fractalidade. Então, digamos que tem uma base de 3 átomos aqui, tá? Então, nós vamos construir a partir de interações geométricas sucessivas. Então, você tem um triângulo, e toda vez que você encontrar um triângulo, você joga 3 figuras dessa, que ficou aqui. Aí, novamente, você tem outro triângulo e vai jogar as 3 figuras. Então, você vai montando essa estrutura fractal aqui, usando esses triângulos. Tá? Então, recapitulando, nós temos iniciador e semente. Toda vez que vê o iniciador, joga a semente em cima. Tá? Isso vai fazer o fractal apresentar vazios. A dimensão dele vai ser fracionária, ou seja, não inteira, e vai produzir uma propriedade chamada invariância por transformação de escala, que é a parte ficar semelhante ao todo. Né?
Por exemplo, nós não temos uma parte semelhante ao todo. Meu dedo não é semelhante à minha mão não é semelhante ao meu braço não é semelhante ao meu corpo. Portanto, eu não sou um fractal. Vamos lá. Então, nós temos famílias de fractais. Coalescência é quando você vai agrupando, certo? As sementes, produzindo iniciador, agrupa as sementes, produz iniciador, agrupa as sementes, produz iniciador. Tá? Então, os vazios são agrupados, produzem iniciador. Então, você sai de uma estrutura que está totalmente porosa para uma estrutura totalmente sólida. Você pode fazer o contrário, você está numa estrutura totalmente sólida, você vai criando vazios, certo? Porque é como se você tivesse jogado essa semente aqui em cima. Aí, em cada quadradinho, você jogou de novo a semente. Né? Cada um desses 5 quadradinhos aqui, jogou de novo a semente, você pode ligar. Infinito. Então, aqui é coalescência, que você vai juntando, e aqui, fragmentação, que você vai dividir. Então, você pode fazer crescimento. O que é o crescimento? Você tem um pontinho, você substitui por uma semente. Para cada pontinho dessa semente, você substitui por outra semente, que vai formar isso aqui. Para cada pontinho dessa semente, você substitui por outra semente. E assim vai. Então, são 3 tipos. Significa que nas estruturas e nos fenômenos físicos, nós podemos estudar coalescência, que acontece nos metais, por exemplo, na fratura, coalescência de vazios, né? Solidificação também acontece, fragmentação, né? Quando você quebra o material, ou crescimento de estruturas, que também acontece na metalurgia. Uma estrutura está pequena e conforme o tratamento térmico ela vai sofrendo crescimento. Tá? Então, esses são os 3 fenômenos básicos que você vai ter nos materiais. Bom, aqui novamente, né, vocês vão fazer a primeira atividade, que é gerar no papel milimetrado, né, essas figuras aqui. Tá? Então, nós vamos parar aqui um pouquinho, dar um pause aqui, e vocês vão fazer essa atividade. Vamos lá. Dá um pause. Tá gravando? Essa atividade é para saber se vocês entenderam o conceito de semente e iniciador. E para saber se vocês entenderam os 3 conceitos básicos de fenômenos fractais. Então, o que é um iniciador? O iniciador é o quadrado, que é a geometria euclidiana. Então, normalmente, o iniciador vai ser uma geometria euclidiana. O que é uma geometria euclidiana? É um retângulo, é um triângulo, é um círculo. E você vai substituindo por uma figura fragmentada que ela tem um padrão. Por ser matemático, esse padrão é fixo. Você lembra que eu falei lá do fractal estatístico, que o padrão não é fixo. Ó, aqui para trás. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esse padrão aqui, ó, esse galinho aqui curvado, ele pode estar mais fechado, mais aberto, certo? Ele pode estar liso, ele pode estar rugoso, então vai mudando. Então dá essa figura estatística. Como esse padrão aqui é sempre o mesmo, vai fazendo essa figura exata. Entendeu a diferença? Mas veja só, quando eu coloco a semente, dentro da semente tem o iniciador. Tá? Que no caso o iniciador é o retângulo. Tá? Certo? Então veja. E a regra é só esse superponto. Tá? Bom, voltando lá na figura que nós estávamos aqui, que eram os tipos de fractais e coalescência. A atividade 1 já foi feita, agora vamos para a atividade 2, mas a gente vai primeiro ver os conceitos. Então veja só, o que é um fractal? Um fractal ele vai ter sempre vazios e está sempre entre uma dimensão inteira ou outra. Então nós temos as dimensões 0, que é um ponto, 1 é uma linha, porque tem um comprimento, um plano é 2, né, tem comprimento e altura, por exemplo, 2 ou 3, que é um volume, né? Então veja só, esse fractal de pontos aqui é como se você estivesse pisando, entrou dentro de casa com os pés sujos, né? Você está pisando, né? Ele está deixando as manchinhas no assoalho. Então veja só, ele não é um único ponto e não é uma reta, porque tem falhas, concorda? Se eu passar uma linha ali, ó, não é uma reta, ele tem falhas.
Então ele está entre o ponto e a reta, ok? Então ele é a falha de uma reta e o excesso de um ponto. Ele é mais do que um ponto e menos que uma reta, concorda? Agora esse daqui, ó, esse de baixo, ele, ó, se eu passar uma linha aqui no meio dele, ele já ultrapassou uma reta. Mas ele não chegou a preencher esse retângulo todo. Ele está subindo e descendo, mas não preencheu. Então ele passa de uma reta e não chega a um plano. Certo? E esse aqui, ó, ele já passou do plano. Né? Se eu passar um corte aqui bem no meio dele, vai ter um plano. Mas ele está superando um plano, mas não chegou no volume. Certo? Então ele está entre 2 e 3, né? E os anteriores lá estavam entre 0 e 1 e entre 1 e 2. 0, 1, 1, 2, 2 e 3. Então, ó, vamos fazer a conclusão. Então, os fractais eles vão ter dimensões de excesso e de falta. Excede a um ponto, mas não é uma reta. Excede uma reta, mas não é um plano. Excede um plano, mas não é um sólido. Então, nós temos fractais nesses 3 ambientes aí. Então, ó, o que excede é D maior e o que falta é D menor. Então, D maior que D grande maior que Dzinho, menor que D mais 1. Como é que eu calculo a dimensão de falta? Eu subtraio o D do D mais 1. Como é que eu calculo a dimensão de excesso? Eu subtraio o D do menos D, né? Que é a dimensão de projeção. Então, a dimensão fractal menos a projeção é o excesso, e a dimensão de imersão menos o D é a falta. Então, como a falta tem que ser um valor negativo, e aqui tem que ser um valor positivo. Ó, excesso é um valor positivo, falta é um valor negativo. Então, ela é D menos D mais 1, porque D mais 1 vai ser maior que D. Então, aquele valor lá vai dar negativo, e esse valor aqui vai dar positivo, tá bom? Então, fazendo um resumo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho ponto, reta, plano e cubo, né? Ponto, reta, plano e cubo. Então, excede um ponto, aquela mancha no assoalho. Excede uma reta, é um ruído. Excede um plano, é esse aqui. Será que existiria um fractal que excede um cubo? Se nós estamos vivendo num mundo tridimensional, teria que exceder o nosso mundo. Então, não dá para ver, certo? Por isso que tem um ponto de interrogação. Aí você fala assim, não, mas um cubo perfurado. Um cubo perfurado, do jeito que está ali, não seria um fractal entre 3 e 4. Ele seria um fractal entre 2 e 3. Por quê? Porque o plano está sendo visto pelo excesso, mas o cubo aqui está sendo visto pela falta. Então, a falta equivale ao excesso. Professor, mais uma dúvida. Mas se a gente colocar a variável tempo além das 3 dimensões? Aí sim. Aí poderia... o fractal é um fractal que estivesse entre 3 e 4, seria um fractal que está no tempo. Uhum, que ele está com assim variações, um fractal dinâmico, digamos assim. Isso, mas já existe, foi descoberto já. Fractal, que é um fractal do tempo. Isso já existe. Entendeu? Então, ó, essa figura aqui é equivalente a essa. Só que pensa que esse plano aqui foi tão preenchido que começou a formar um cubo, mas ficou buracos. Entendeu? Então, excesso de falta. O excesso é quando ele está mais próximo da dimensão de projeção. E a falta é quando ele está mais próximo da dimensão de imersão. Tá? O que é a dimensão de imersão? Você está numa sala 3D, certo? Então, você está imerso numa sala. Certo? Então, esse fractal está onde? Está no ambiente 3D. Mas ele está excedendo o quê? Excedendo o plano. Ok? Então, essa é a ideia aí. Então, como é que funciona a construção do fractal? Eu tenho uma linha, substituo por uma semente. Aí eu pego a semente, em cada ponto da semente que tem linha, eu substituo por a semente de novo, tá vendo? E assim vai indo. Tá? Aí estágio 0, estágio 1, estágio 2 e assim por diante. Tá? Então, agora nós vamos fazer o fractal alto-afim. Nós fizemos o auto-similar. O que é o alto-afim? Né? Vamos parar aqui que eu vou explicar a atividade.